Bom, vamos dar início a mais uma aula sobre proteção. Aqui a gente está tratando sobre a parametrização das curvas dos relés, tanto da concessionária, que já vem parametrizado pela OAP, né? Esses dados de parametrização já vêm através da ordem de ajuste da proteção, quanto do cliente. Isso daí a gente vai ter que fazer todo o cálculo, tá certo? Baseado no equacionamento que a gente já mostrou no outro vídeo. Então, a gente vai recorrer aos dados da OAP, né, nesse exemplo. Tá? Então, foram fornecidas as correntes de curto-circuito trifásica, curto-circuito bifásico e curto-circuito fase-terra, e também curto-circuito fase-terra mínimo. E os dados para os ajustes das funções 50 e 51, tanto de fase quanto de neutro, e foram informados o RTC dos TCs, né? Assim como os valores de TAP, tanto fase quanto neutro, dial de tempo, o tipo de curva, normalmente inversa aqui, e o ajuste instantâneo, tá certo? Para tempo definido. Muito bem. Então, seguindo aqui a solução do nosso exercício, então nós temos a determinação dos parâmetros, primeiro da concessionária. A gente vai fazer esses cálculos, tá certo? Mas isso daí já vem tudo parametrizado, a gente vai fazer mais para seguir a metodologia, né? E desenvolvendo em vocês essa metodologia. A gente vai fazer para a concessionária, vai seguir os mesmos passos para o cliente, vai depois confrontar os tempos de atuação do cliente e da concessionária, tanto para a fase quanto para o neutro, né? E vai atestar se realmente estão coerentes, ou seja, se os tempos relativos às atuações para o relé do cliente, né, tanto para fase quanto para neutro, tá certo? Ação temporizada e instantânea, eles estão coerentes ou mais rápidos, né, do que os da concessionária. Muito bem, então o cálculo da corrente de trip, né, aquela corrente a partir da qual o relé da concessionária já vai disparar a sua temporização. Isso aqui a gente está trabalhando no ajuste da unidade temporizada, aqui a curva é tempo inverso, né, uma curva exponencial decrescente. No caso, a ordem de ajuste da proteção já fixou essa curva em normalmente inversa. Bom, corrente de trip de fase será o produto do RTC vezes o TAP, o RTC 600 para 5 e o TAP foi ajustado em 5. Né? Então, eu tenho 600 para 5 vezes 5, aqui eu tenho a corrente de trip da concessionária. Então, a partir do momento que a corrente passar por esse valor de 600 amperes, o relé da concessionária já dispara a sua temporização. Já começa a contar. Vamos seguindo. Bom, cálculo do tempo de operação para o relé da concessionária. Então, eu vou calcular agora, inicialmente, a equação. Ela vai precisar tanto do dial de tempo, certo? O DT, ou em outras nomenclaturas, o TMS, né? Pode ser, vocês podem encontrar também essa variável essa variável com a nomenclatura TMS, né, em algumas literaturas. A gente vai precisar também do múltiplo, né, que é a relação entre a corrente, que está passando pelo circuito de fase, e a corrente de trip. Muito bem. Bom, a corrente de trip a gente já tem aqui, e, inclusive a gente já calculou, tá, que é de 600, ok? E a corrente que está passando lá pelo circuito de força, né? A gente vai pegar a maior corrente possível, que ela ocorre durante o curto-circuito trifásico. Então, 3.105 amperes dividido por 600, que vai dar os 5,175. A gente já viu que o equacionamento é o mesmo para qualquer curva, e o que vai alterar, né, e essa alteração já é tabelada, são os valores de K e alfa. Para a curva
muito inversa, o K é 3,5 e o alfa é igual a 1. Mas para a curva normalmente inversa, o K é 0,14 e o alfa é 0,02. Tá? Muito bem. O dial de tempo a gente extraiu lá da OAP, 0,05, e o M a gente acabou de calcular, o múltiplo. Então, jogando nessa equação, a gente vai ter que o tempo de fase de ação, né, da concessionária vai ser 209 milissegundos. Muito bem. Agora a gente vai para o neutro, mesmo cálculo para o neutro. Então, eu tenho aqui RTC vezes o TAP, né, 600 para 5, multiplicado por 0,2, porque o TAP do neutro é 0,2, né, como vocês podem observar aqui na própria OAP. Vou colocar aqui para vocês observarem, olha só, 0,2 e o dial de tempo 0,05 para a curva normalmente inversa. Depois disso a gente vai fazer os ajustes para o tempo definido, né? Para o tempo definido. Muito bem. E aí a gente vai chegar a esse valor de 24 amperes, então a corrente de trip de neutro para o relé da concessionária 22 amperes, né? 22 amperes. E seguindo aqui com os cálculos, vamos calcular o múltiplo, né? Aí o múltiplo para o neutro a gente vai sempre recorrer à corrente de curto-circuito fase terra mínimo, 79 amperes, já veio da OAP, e dividido pela corrente de trip, que são justamente esses 24 amperes que a gente acabou de calcular. Então vai resultar no múltiplo de 3,29. O dial de tempo é o mesmo, né, retirado da OAP, cheguei a um tempo de 290 milissegundos para a ação do neutro. Tá? Muito bem. Bom, agora a gente vai levar em consideração, né, todos os cálculos para a unidade instantânea do relé da concessionária. Enquanto a gente trabalhou com a unidade temporizada até então, agora vai ser tempo definido, ação por tempo definido. Muito bem, vamos começar com a fase, né? Então a corrente de trip instantânea, né, para o tempo definido será o RTC multiplicado pelo ajuste. O RTC é 600 para 5, o ajuste é igual a 20 para a fase. Para o neutro, a gente vai ver lá na OAP que é igual a 2. Eu vou colocar novamente a OAP para vocês observarem. Olha aqui, esses valores estão amarrados aqui. 20 para a fase, 2 para o neutro. Ok? Então, continuando aqui, a gente vai fazer o mesmo cálculo para o neutro. Então, o que era 20 para a fase é igual a 2 para o neutro. O RTC não muda. Então, 600 para 5 vezes 2, 240. Então, 2.400 amperes para a fase, 240 amperes para o neutro. Agora a gente vai partir para os mesmos cálculos, no caso aqui para o cliente, e vai comparar essas ações. Né? Muito bem. Corrente primária nominal do cliente, a gente vai supor um transformador de 500 kVA, tá certo? Só para efeito de cálculo, né? Vocês podem considerar 300 kVA, pode considerar um pouco maior também. Então a gente fixou em 500, dividido por raiz de 3 vezes 13,8, a gente chega a uma corrente de aproximadamente 21 amperes. Né? Isso aí é corrente nominal, certo? Para essa subestação. Muito bem. Corrente primária do TC, a gente tem que fixar esse valor, a gente tem que descobrir para a gente conseguir escolher a relação de transformação deste TC do cliente. Tá? Por uma questão de saturação, a gente tem esta premissa, então a corrente de curto-circuito máxima, né, que seria a trifásica, que é 3.105, dividido por 20. Então, a corrente do primário do TC, ela tem que ser, no mínimo, esse valor, certo? Então, maior, de preferência, maior do que isso, para evitar a saturação. Tá? Então, 150 é o valor, 155 é o valor mínimo. Tá? Então, a gente vai escolher um de 200. Tá? Então, pode ser 200 para 5. Okay? Muito bem. Seguindo aqui, a gente já escolheu
olha só, primário 200, secundário 5, que é o padrão, tá certo? Então, para os TCs para proteção, o padrão são 5 amperes. Né? TC para medição, ele é um pouco mais preciso, então 1 ampere. Ok, pessoal? Isso aí, aqui é corrente de secundário. Muito bem. Então, o RTC para o cliente será 20 para 5, igual a 40. Aliás, 200 para 5, desculpa, 200 para 5, igual a 40. Certo? 200 lado primário, 5 do lado secundário. Cálculo do TAP de fase do cliente, né? Vou adotar o fator de segurança 1,3. A gente lembra que para a fase a gente adota um fator de segurança entre 120 e 150%, né? Enquanto que para o neutro a gente ajusta um desequilíbrio, né? Que varia entre 10% e 30%. Né? Muito bem. Então, eu vou adotar esse fator de segurança de 1,30. Né? Então, valores típicos seriam 1,2, 1,3. Então, 1,30 vezes a corrente nominal dividido pelo RTC, eu teria ali o meu TAP mínimo, tá certo? TAP mínimo 0,68 amperes. Então, posso escolher esse valor, se o relé me permite, posso colocar um valor um pouquinho maior, esse é o mínimo. Muito bem. Escolhi aqui um TAP de 1 para ficar um número arredondado. Muito bem. Então, nós vamos ter o seguinte. Essa corrente, ele vai identificar que essa corrente de segurança, né? Essa corrente de segurança será 1,3 vezes a corrente nominal. Seria 27,19 amperes. Muito bem. Então, a corrente de trip é o TAP vezes o RTC, TAP 1, RTC 40. Então, olha só, a corrente de trip ficou maior do que a corrente de segurança, que é o que essa premissa a gente tem que respeitar, certo? Então, essa premissa, ela foi respeitada, condição satisfeita. O trip ele tem que ser maior do que a corrente de segurança, certo? Muito bem. Eu vou agora promover os cálculos para o TAP de neutro do cliente, né? Adotando o fator de desequilíbrio de 0,2. Então, corrente, aliás, o TAP seria o fator de desequilíbrio, né? Multiplicado pela corrente nominal, né, de fase, dividido pelo RTC. O RTC a gente já tem fixado, essa corrente também já calculamos. Quando multiplicar por 0,2, eu teria ali um TAP em 0,11. Tá? A gente adotou aqui um TAP de 0,15 para o neutro. No mínimo, ele precisa ser 0,11. Mas lembrando que esses cálculos são os cálculos iniciais, pessoal. De fato, você vai alimentar o sistema com esses valores, tá certo? Falando em termos de PTW, vocês vão alimentar o sistema com esse valor, vocês vão ter uma curva inicial e vão fazer alguns ajustes, caso sejam necessários, para respeitar o tempo de coordenação, tá certo? Então, o intervalo de coordenação entre ação do relé do cliente e ação do relé da concessionária, esse intervalo de coordenação precisa ser respeitado. A gente trabalha aí com valores típicos entre 100 e 400 milissegundos, tá? Valores típicos eu diria para vocês 300 milissegundos de intervalo intervalo de atuação, tá? Muito bem. Outra questão importante é que a gente sempre tem que se preocupar com o ponto de enrush do transformador. Ponto de enrush do transformador, como eu já comentei com vocês, ele precisa estar à esquerda da curva de ação do relé do cliente, à esquerda. Ele não pode estar numa região à direita, porque senão o relé vai atuar antes que o transformador se magnetize. Então, toda vez que você ligar o transformador, o relé atua. Aí não dá. Então, esses pequenos ajustes a gente precisa fazer muitas vezes no próprio coordenograma, certo? Muito bem. Vamos seguindo.
Então, a gente vai multiplicar aqui para calcular essa corrente de segurança. Olha só, 4,18 amperes. Tá? Vai ver a corrente de trip, 0,1540, 6. Então, 6 maior do que 4,18. Então, o trip está maior do que a corrente de segurança. Também condição satisfeita. Muito bem. Vamos seguindo. Tempo de operação do relé de fase do cliente. Aquela mesma história. Corrente curto-circuito trifásica. Né? Dividido pela corrente de trip. Então, temos aqui TAP 1, RTC 40. Temos aqui esse múltiplo 77,62. A gente vai escolher a curva normalmente inversa, onde o K é 0,14 e alfa 0,002. Substituindo na equação, tá certo? O dial adotado foi 0,1 segundo. Ó, isso aqui foi adotado. E a gente chegou a esse tempo de 0,15 segundos. Caso você adotasse um dial de tempo e esse tempo aqui você observasse que ele não era um tempo mais rápido do que a ação do relé da concessionária, então você precisaria fazer esse ajuste também aqui, adotar um dial de tempo cujo o tempo de ação, né, do relé de fase do cliente ele fosse mais rápido do que o tempo de ação do relé da concessionária. Tem que ser, né? Então, uma vez que isso ocorreu, né, o tempo de ação do cliente é inferior, ele é mais rápido do que a concessionária, então a condição está satisfeita. O tempo de operação do relé de neutro do cliente, vamos pelo mesmo caminho, só que a gente vai adotar a corrente de curto-circuito fase terra mínimo, 79, e a corrente de trip, né, de neutro, que vai ser 40 vezes 0,15, que é o TAP. Deu 13,2. A curva a gente vai adotar a muito inversa, tá certo? A gente não adotou a curva normalmente inversa, né? Adotamos a muito inversa. Poderíamos ter adotado a normal inversa? Sim, inclusive é o que a gente orienta, né? Sempre adotar as mesmas curvas que a concessionária adotou. A muito inversa não estaria ruim porque ela vai também promover um resultado melhor. Não pode escolher uma curva mais lenta. Muito bem, o K é igual a 3,5, alfa é igual a 1. Dial de tempo adotado também, mesma coisa para a fase, 0,1 segundo. Quando a gente substitui, tem um tempo de neutro de 111 segundos, milissegundos, 111 milissegundos. Resta saber se ele é mais rápido ou mais lento do que a ação do relé de neutro da concessionária. Então, quando a gente compara, 111 milissegundos mais rápido do que 290 milissegundos. Então, essa condição também foi satisfeita. O ajuste instantâneo de fase, a gente vai pegar a corrente de magnetização. Né? Corrente de magnetização, ela é 8 vezes a corrente nominal. Então, você tem uma corrente nominal aí dessa subestação para mais ou menos 21 amperes, 8 vezes. Né? O ideal aqui, só fazendo um pequeno parênteses, é você tomar como base a orientação do próprio fabricante da tua subestação, do teu transformador. E ele vai te dar esse fator aqui. Se ele não te fornecer, geralmente fornece, até porque é um dado de placa, mas se estiver difícil, a subestação já está lá há muito tempo, você precisa fazer esse estudo, e se for difícil essa informação, então você adota um valor de 8, porque para uma subestação até 2,5 MVA, esse 8 está bem, esse fator 8 como sendo a corrente de magnetização 8 vezes a corrente nominal. Então, você teria aí 167,3 amperes. Né? E quando a gente fizer essa comparação, né, para saber a respeito da corrente de triplo instantânea, ela precisa estar entre esses dois valores. Tá certo? Entre esses dois valores. O valor para o curto-circuito bifásico, né? Ela tem que agir antes que ocorra um curto-circuito bifásico, porque se ela age antes que ocorra um curto-circuito bifásico, ela também serve para o trifásico, uma vez que a corrente de curto-circuito bifásico é inferior, é uma fração, né, 80 e poucos % da corrente de curto-circuito trifásico. Então, a gente testa com bifásico. Ok?
Então, só para ficar em valores condizentes, né, com os valores do TC, né? Então a gente divide essas correntes pelo RTC e a gente tem valores condizentes para valores de correntes típicos ou da mesma ordem da corrente do secundário do TC. Então foi só por isso que a gente fez, né? Essa divisão. Então tem aqui a corrente de magnetização dividido pelo RTC, né? 200 para 5. Então tem 40 e tem aqui a corrente de curto-circuito bifásico que foi fornecido no OAP, também dividido pelo RTC. Então tenho a corrente de triplo instantâneo figurando entre esses dois valores, certo? Então, corrente de triplo instantâneo foi ajustada em 5 amperes. Tá? Então ela estaria respeitando essa margem. Muito bem. Quando eu faço a corrente de triplo instantâneo, tá certo? Vou pegar esses 5, multiplicar, isso aqui já no circuito de força, né? Multiplicar pelo 40, então tenho lá o 200. Tá? Então esse 200 também estaria bem, porque estaria respeitando os valores tanto no circuito do secundário, né, do TC, quanto no circuito primário, né? Aqui essa corrente no circuito de força primário do TC. Ajuste instantâneo de neutro, tá certo? Então ele vai pegar a corrente de curto-circuito fase terra mínima, dividir pelo RTC, tem ali a corrente igual a 1,98. Né? Então ele ajustou em 1,5. Então a corrente direta vai ser esse 1,5 vezes o RTC, 40, 40 também menor do que os 79 amperes, que é a corrente de curto-circuito fase terra mínima. Então, quando essa corrente ocorrer, significa dizer que o disparo já tem sido promovido, certo? Pelo relé de neutro, porém módulo instantâneo. Ok, pessoal? Então, esses foram os cálculos, tá? Eu vou mostrar para vocês como ficariam as curvas, ok? Infelizmente não está plotado a curva ANSI, mas o relé, a curva ANSI, nem tampouco o ponto de inrush do transformador, mas o relé, atuaria aqui o relé do cliente e o relé da concessionária estaria depois. A gente tem um intervalo de coordenação, tá? Um intervalo de coordenação muito interessante. Né? Eu falei para vocês que o intervalo de coordenação geralmente ficaria ali entre, claro que a gente está falando aqui de unidade temporizada, né? Essa curva exponencial, quando a gente fala de intervalo de coordenação. E não na unidade instantânea, certo? A ação instantânea do relé, claro que esse tempo, né, tem que ser inferior, o tempo do cliente inferior também ao tempo de ação da concessionária. Se eles forem iguais, então ele tem que ocorrer antes. Aqui está ocorrendo para uma corrente inferior à da concessionária, certo? Isso aí, essa análise vale tanto para a fase quanto para o neutro, certo? Então, era isso. Eu espero que vocês aproveitem essa aula e a gente vai fazer uma outra aula, ok? Com os dados da própria OAP do projeto de vocês e jogar isso para dentro do PTW. Ok? Até a próxima, pessoal, e a gente vai se falando.